As 5 informações mais importantes que o seu médico te daria se você é mulher trans e está fazendo uso ou pretende iniciar o uso de hormônios na transição de gênero. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou comentar para você qual o jeito certo e qual o jeito errado de fazer isso. Olá, meu nome é Marcelo Coradim, sou médico endocrinologista e eu já quero inicialmente dizer que a finalidade desse vídeo não é substituir uma consulta médica. Eu estou gravando uma série de vídeos para informar as pessoas trans, mais especificamente nesse vídeo para mulheres trans, para que saibam as informações mais importantes que um médico teria para te passar sobre qual a forma mais adequada e segura de fazer essa terapia hormonal para a transição de gênero. Portanto, se você gostar desse vídeo, não esqueça, dê aquele curtir aí, assim eu vou saber que esse tipo de informação é relevante. E se você souber de alguém que possa se interessar também por vídeos como esse, compartilha com essa pessoa para que ela também receba essas informações. A primeira informação que você precisa saber é que para fazer a transição de gênero da melhor maneira possível, a gente deve tentar simular o que ocorre naturalmente das crianças até chegarem à fase de desenvolvimento adulta. Como que ocorre naturalmente? Uma menina, ela tem níveis muito baixos de hormônios sexuais femininos. E com o passar dos anos, na fase da adolescência, durante o período da puberdade, esses níveis de hormônio, no caso da menina, os estrógenos, eles vão aumentando gradualmente e esse aumento gradual vai começar a desenvolver os caracteres de uma mulher adulta. O que a gente espera? A mama vai crescendo devagarinho, os contornos corporais, a distribuição de gordura, a textura da pele, o cabelo, isso ao longo de alguns anos vai se desenvolvendo até chegar na formação de uma mulher adulta. Então é importante aqui que você tenha em mente que não é num período de poucas semanas ou poucos meses que uma menina que está totalmente criança, sem o desenvolvimento dessas características de mulher adulta, vai desenvolver e ficar com toda aquela formação de mama, de bumbum, aquele corpo de mulher que você deve estar esperando. A segunda informação que a gente precisa dar é sobre bloquear aquilo que naturalmente o seu corpo está produzindo. Se você nasceu biologicamente como homem, então o seu corpo vai começar a produzir nos testículos a testosterona. E essa testosterona, ao longo do tempo, vai desenvolver os caracteres sexuais masculinos, que estarão presentes no homem adulto. Mas, se você precisa desenvolver os caracteres femininos, então, primeiro, a gente tem que bloquear os efeitos dessa testosterona. E aí entram as medicações antiandrogênicas. A gente tem algumas opções. Aqui no Brasil, as mais utilizadas são a espironolactona, que tem várias indicações na medicina, e também o acetato de ciproterona, que também tem várias indicações. Infelizmente, nenhuma das medicações que eu vou citar aqui nesse vídeo foram produzidas para uso em pessoas trans. São utilizadas com outras finalidades, para tratamento de algumas doenças ou reposição hormonal, e a gente, por falta de opção, vai utilizar nas pessoas trans. Mas é importante saber qual a medicação mais ideal em cada caso e saber as contraindicações que ela tem e os efeitos colaterais. No caso da espironolactona, ela é utilizada também como uma medicação diurética e antihipertensiva. Portanto, ela pode baixar a pressão, então tomar cuidado se você já tem uma pressão meio baixa, porque você pode ter sintomas dessa pressão baixando mais, como tontura, fraqueza. Vai ter um efeito que é ruim na maioria dos homens, mas seria benéfico em uma mulher trans, que é a ginecomastia, pode levar, só o uso da espironolactona já pode levar a um aumento das mamas, e também é importante saber que a espironolactona, ela pode mexer com os níveis sanguíneos de potássio. E num paciente, principalmente que tenha problema nos rins, esse potássio pode aumentar de forma muito importante, levando a vários prejuízos, podendo ser até potencialmente grave. O acetato de ciproterona tem algumas outras efeitos colaterais, pode dar um pouco de náusea, de tontura, aumenta um pouco o risco de trombose, que eu vou falar mais para frente, e o efeito dessas medicações vai ser tanto de inibir a produção da testosterona, como de inibir a ação da testosterona. São duas coisas um pouco diferentes. Então a gente deve baixar os níveis sanguíneos de testosterona, para isso é importante saber em que níveis estão esses hormônios anteriormente, e durante o acompanhamento, periodicamente, dosar os níveis desse hormônio para saber se está dentro daquele parâmetro que a gente tem como ideal. Entre os efeitos de inibir a testosterona, vai ter muito daquilo que você está buscando. Por exemplo, diminui o crescimento dos pelos, pode diminuir bastante isso. Alguns pacientes falam que ficam praticamente sem nenhum pelo distribuído pelo corpo nas características de homem. Claro que vai ter pelos nas regiões normais que as mulheres têm, na região pubiana ali. Também diminui a queda de cabelos. Alguns casos de calvície, calvície androgenética, pode diminuir também.
vai ter a diminuição da massa muscular, então vai ajudar a ter aquele contorno corporal mais feminino, porém diminuindo a massa muscular é natural que você sinta um pouco de fraqueza também. Vai ter o efeito no órgão ali no pênis de diminuir as ereções, aquelas ereções espontâneas, porém pode diminuir também um pouco da libido. É muito comum ouvir esse relato. Outra coisa que a gente vê é que, por diminuir a testosterona, você pode se sentir um pouco mais sensível, pode chorar às vezes por situações que antes você não se sentiria tão sensível assim, e aí cabe mencionar também a importância de ter um acompanhamento com um psicólogo durante toda essa fase aí de transição, principalmente no início, porque a gente sabe que é a fase mais complicada emocionalmente, até que você aceite os desafios que essa nova fase da vida vai trazer para você, os seus conflitos pessoais, familiares, de amigo, que quem já passou por essa fase sabe o quanto é difícil. Então, o acompanhamento do psicólogo aqui, cabe esse parênteses para dizer, é super importante. A terceira informação que eu quero trazer para vocês é sobre o uso dos hormônios femininos, os estrogênios. Existem várias formulações no mercado, eu já vou comentar um pouco sobre elas, e é o uso do estrogênio que vai trazer, então, o principal desenvolvimento dos caracteres femininos. Na parte da pele, vai deixar a pele, então, mais suave, com uma textura mais aveludada, diminui a oleosidade, ajuda a diminuir as acnes, vai ter ação sobre o cabelo, melhorando o crescimento do cabelo, vai ter aquele efeito de redistribuição de gordura corporal. E ali, junto com as medicações antiandrogênicas, que diminuem a massa muscular, essa redistribuição de gordura corporal vai ajudar a dar aquela definição do corpo de uma mulher adulta. E, é claro, vai ter o desenvolvimento das mamas. Pode não ser um desenvolvimento tão grande assim, isso vai depender muito da idade do início do uso dessas medicações e também vai depender da genética de cada um. Se você tem familiares, na qual as mulheres cis da sua família têm mamas mais volumosas, existe uma chance maior de que com o uso do estrogênio você também desenvolva bem as suas mamas. Porém, se você é de uma genética na qual a sua família, as mulheres têm mamas menores, é pouco provável que você vai ter um desenvolvimento maior das suas mamas, mesmo que você use doses altas de estrogênio. E aí cabe uma informação importante, que muita gente não sabe, é que o estrogênio tem sobre a mama um efeito que a gente chama de efeito bimodal. O que quer dizer isso? Baixos níveis de estrogênio sobre o tecido da mama vão levar a um aumento a proliferação do tecido mamário. Isso é o que ocorre no início da puberdade, quando a menina está passando pela fase da adolescência e começam a aumentar gradualmente os níveis de estrogênio, e esse aumento gradual leva então à proliferação, ao aumento das mamas. E quando chega numa fase próxima ao início da vida adulta, em que os níveis de estrogênio estão maiores, esse efeito de níveis maiores de estrogênio sobre o tecido da mama vão fazer com que amadureça, com que finalize o crescimento da mama. Portanto, não é correto que você já queira iniciar com doses altas, pensando que por usar doses maiores de estrogênio você vai ter uma aceleração, um crescimento maior das mamas. Isso pode ocorrer de forma justamente o contrário, além, óbvio, de doses muito altas serem potencialmente graves, aumentando o risco da complicação que é a trombose, que eu vou comentar logo a seguir. Agora eu quero que você diga aí nos comentários, você já sabia sobre esse efeito bimodal do estrogênio na mama, ou achava que era quanto maior a dose, mais iria desenvolver e tranquilo? Deixa aí nos comentários para eu saber se você vai fazer do jeito certo ou já começou a fazer do jeito errado. Bom, com relação aos efeitos colaterais, que a gente fala o mais temido é a trombose. O que é essa trombose? É a formação de um trombo, ou seja, de um coágulo, em uma veia que normalmente ocorre na veia da perna. A gente chama isso de trombose venosa profunda, ou pela sigla TVP. Então, ali na região, normalmente da altura da panturrilha, ocorre uma obstrução do fluxo sanguíneo pela formação desse coágulo, e aí toda aquela perna, do ponto que ocorreu a obstrução em diante, não vai mais ter o fluxo sanguíneo. Obviamente, isso vai causar bastante desconforto, vai causar dor, normalmente na região da panturrilha, e pode ser muito grave para aquele membro, ou então pode ocorrer algo ainda pior, que é quando esse coágulo, esse trombo, se solta da região onde ele se formou e ele vai migrar para outra parte da circulação. E aí a gente dá um nome de TEP, que é tromboembolismo pulmonar, quando então esse trombo se desprende da região da perna e ele migra até a região ali dos pulmões. E então ele vai obstruir a circulação num ponto mais crítico, no pulmão. Isso vai refletir na circulação sobrecarregando o coração, além de que não vai permitir a ideal oxigenação daquela região do pulmão que ficou obstruída. Então isso é uma situação bastante grave, tem que se procurar ajuda médica no hospital imediatamente, porque pode ser muito grave e levar a pessoa ao óbito. Tá? Existem algumas formulações de estrogênio que têm maior risco de complicações do que outras.
Tá? A gente sabe que as medicações que a gente utiliza nessa terapia hormonal de transição de gênero, nenhuma delas foram feitas para uso em pessoas trans. Então, a gente usa medicações que as mulheres utilizam durante as várias fases da vida para tratar diversas alterações que ocorrem. E, no caso, a gente tenta utilizar aqui algumas dessas medicações e as mais seguras são aquelas que têm na sua composição o estradiol, que é o tipo de estrógeno mais próximo ao natural que é produzido pelos ovários. As formulações com etinilestradiol têm um maior risco de complicações, principalmente a trombose. Portanto, devem ser evitadas essas medicações que contenham etinilestradiol. E dentre as formulações que têm estradiol, a gente tem as opções via oral, né, em comprimidos, tem várias opções aí no mercado, alguns isolados, outros já associados a algum antiandrogênico, no caso a ciproterona, e existem formulações em adesivo, para ser usado, então, em algumas regiões ali da pele, ou então formulações em gel, e essas formulações em adesivo ou gel são preferidas para serem utilizadas por pessoas que têm o maior risco da formação de trombos. Quais seriam essas pessoas? Mulheres acima de 40 anos, mulheres tabagistas. Aliás, é recomendado que qualquer pessoa que fume interrompa o uso de cigarro, porque o efeito do tabagismo piora o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos e também aumenta o risco de trombose. Outros fatores de risco, então, para desenvolver a trombose é se você ficar muito tempo acamada, então estiver imobilizada, fica ali na cama por vários dias ou até semanas, seja por uma cirurgia ou por alguma doença. Nesse tipo de situação, você deve evitar o uso de estrogênio, principalmente etinilestradiol, pelo risco de fazer uma trombose. A quarta informação que eu quero trazer para vocês é sobre os exames laboratoriais. Principalmente se você ainda não iniciou o uso de hormônios, a gente precisa dosar no início qual o nível dos seus hormônios, principalmente da testosterona e do estradiol. Eventualmente a gente vai ter que dosar alguns outros hormônios, dependendo de cada caso. E também a gente vai precisar, ao longo dessa terapia hormonal, saber quais os níveis que você está mantendo desses hormônios. Tanto da testosterona, que a gente vai inibir com o uso de antiandrogênicos, quanto o nível do estradiol, já que você vai estar fazendo uso desses hormônios. Cabe aqui dizer que a gente não se baseia simplesmente no nível que é medido laboratorialmente para determinar se a dose está boa ou não. A gente faz uma avaliação clínica de qual é a resposta que você está tendo, mas a gente precisa manter a menor dose eficaz. Então, se você está tendo uma boa resposta de desenvolver os caracteres sexuais de uma mulher adulta, e os níveis hormonais que a gente dosa estão dentro de um valor adequado, a gente vai manter a sua medicação. Porém, se a resposta clínica está boa, às custas de níveis muito altos desses hormônios medidos no sangue, a gente tem que ajustar, diminuir a dose para manter a segurança do uso desses hormônios e ainda assim manter a resposta que a gente precisa. Caso a resposta clínica do desenvolvimento não esteja adequado e os exames laboratoriais indicam que ainda não ultrapassou a dose máxima adequada, então a gente pode aumentar a medicação, a dose que você usa, para tentar atingir melhores resultados clínicos. Outros exames que a gente precisa avaliar seriam para saber de outras doenças que eventualmente você tenha e que tenham que ser tratados o mais precoce possível para não atrapalhar no uso dos hormônios nessa terapia de transição de gênero. Então, o hemograma é muito importante, os níveis de glicemia, para saber se você não tem o diabetes, os seus níveis de colesterol, que talvez tenham que ser tratados inicialmente pelo risco maior ainda de trombose, se associado a níveis altos de colesterol com o uso desses hormônios. A gente precisa saber da sua função do fígado, como que ele está, por causa que algumas medicações devem ter a sua dose ajustada se o fígado estiver muito sobrecarregado, e também a função renal. Lembrando aqui que se você fizer uso de espironolactona, quanto pior a função renal, mais arriscado o uso da espironolactona, porque ela pode aumentar o potássio e se o rim não funciona bem, isso pode ser potencializado e se agravar ainda mais. Outros exames importantes da gente avaliar é sobre as DSTs. Então, ali o HIV, a sífilis, hepatites virais, e que tenham que ser tratado de forma concomitante, ou eventualmente a gente precisa dar uma atenção maior ao tratamento dessas doenças antes de prosseguir com o uso da terapia hormonal de transição de gênero. Outra coisa que deve ser analisada é se você tiver algum risco de algum câncer que seja dependente daquele hormônio que você vai utilizar. Não é que o hormônio vai gerar um câncer em você, mas se você já tiver algum câncer numa fase inicial que seja dependente daquele hormônio, isso tem que ser tratado o mais precoce possível para depois avaliar se você vai poder fazer uso desses hormônios
e, no caso da mulher trans, vai usar aí durante a vida toda níveis de hormônios que gradualmente vão ter que ser ajustados ao longo da vida. Mas pode ser que no início dessa terapia de reposição hormonal você não tenha nenhum problema de saúde e ao longo dos anos, como qualquer outra pessoa, você pode sim ter novos problemas de saúde e aí a dose que você utiliza tem que ser readequada conforme o momento de vida que você está passando. A quinta informação que eu quero trazer para vocês é sobre a fertilidade. Se você deseja no futuro ter filhos biologicamente seus, é importante que você procure um banco de sêmen e guarde os seus espermatozoides o quanto antes. Porque durante os anos em que você vier fazendo uso de antiandrogênicos e de estrógenos, você vai gradualmente perdendo a capacidade de produzir os seus espermatozoides. Pode ser que, ao interromper o uso dessas medicações, após algum tempo você até recupere a produção parcial desses espermatozoides, mas não é garantido que vai ser em número suficiente para você conseguir fazer uma reprodução. Portanto, se você deseja no futuro, é bom pensar o quanto antes nesse assunto para que a hora que você pensar sobre isso já não seja tarde demais. E claro, se você fizer a cirurgia de retirada dos testículos, a partir desse momento você nunca mais vai produzir os espermatozoides, mesmo que você interrompa o uso dessas medicações. Portanto, pense nisso. E antes de finalizar esse vídeo falando para vocês sobre qual o jeito certo e qual o jeito errado de fazer essa terapia hormonal, eu gostaria de pedir, se você assistiu o vídeo até aqui, está gostando dessas informações, dá um curtir aí para mim, não custa nada, assim você vai me ajudar a entender qual tipo de informação é relevante de trazer aqui no canal e vai ajudar também o YouTube a divulgar para mais pessoas que possam ter interesse nesse tipo de informação. Compartilha também aí com as suas amigas, aquela que pode se interessar por essas informações, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar os comentários aqui sobre o que você achou desse vídeo e sugestões para outros vídeos, quais assuntos vocês se interessam mais em saber. Bom, então afinal, qual o jeito certo de se fazer essa terapia hormonal? É importante que você tenha ao seu lado o acompanhamento de pessoas que vão te auxiliar a fazer isso da melhor maneira possível. Uma psicóloga é muito importante, porque é natural que você enfrente algumas dificuldades emocionais, tanto pelo uso das medicações antiandrogênicas e estradiol, que mexem um pouco com a sua sensibilidade, você fica mais emotiva, também toda a mudança corporal que vai ocorrer com você, e às vezes você já estava acostumado há muitos e muitos anos a ter um corpo masculino e passa a ter um corpo mais feminino, e isso pode deixar você mais abalado emocionalmente. Também é importante para lidar com as pessoas que estão ao seu redor, seus familiares, os seus amigos, as pessoas que trabalham ou que estudam junto com você. Cada uma vai ter uma reação natural e pode ser bastante chocante, ser difícil de superar, principalmente no início, esses conflitos que podem haver. Então, uma psicóloga com experiência nesse tipo de acompanhamento é muito importante. E, claro, o acompanhamento médico. Para quê? Ajude a você a identificar qual a melhor dose, qual a melhor medicação, como progredir as doses ao longo da sua vida e também identificar o mais precoce possível e tratar eventuais outros problemas de saúde que você possa ter, seja em decorrência do uso das medicações ou que ao longo da sua vida você iria desenvolver como qualquer outra pessoa. Portanto, se você tiver um acompanhamento adequado de profissionais capacitados para fazer essa transição da melhor forma possível, certamente você vai se sentir mais feliz, mais segura e vai ter o desenvolvimento da maneira que você deseja e de forma segura. Então, qual o jeito errado de fazer a terapia hormonal? Seria você simplesmente seguir o que outras pessoas na internet estão fazendo e achar que vai dar tudo certo. Primeiro, porque talvez o que uma pessoa que está na internet está fazendo pode ser que já esteja errado para ela mesma. Ela pode estar utilizando medicações inadequadas, doses inadequadas, ou a forma de usar a medicação é que esteja equivocada. E por mais que ela possa ter bons resultados e ainda não apresentar nenhumas complicações, não é garantido que você não vai desenvolver complicações se usar da forma errada. E também pode ser que a pessoa que você viu na internet até tenha um acompanhamento médico, esteja fazendo uso de medicações adequadas e nas dosagens corretas, porém, o que funciona para uma pessoa não é necessariamente o que vai funcionar para você. Porque nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras e às vezes o melhor tratamento para uma pessoa, a melhor dosagem para uma pessoa, não é a mesma para outras pessoas. Outra coisa importante de mencionar é que você não pode pensar que quanto maior a dose, mais rápido, melhor o efeito que você vai ter. Doses muito altas podem não ter o desenvolvimento adequado que você busca, além de trazerem maior risco de complicações. Portanto, se você vai fazer ou já está fazendo uma terapia hormonal para transição de gênero, procure se cercar de pessoas que saibam o que estão fazendo,
pelo menos periodicamente consulte com o seu médico. Nenhuma informação de internet vai substituir uma avaliação médica, um acompanhamento psicólogo adequado. E se você fizer da maneira correta, com certeza você vai ficar mais feliz, vai se sentir mais segura e vai ter o desenvolvimento que você tanto deseja da forma correta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like aí mais uma vez, compartilhe com as suas amigas, deixe os seus comentários e até o próximo.